Olá, alunos! Vamos começar mais uma videoaula, dessa vez falando sobre a relação artigo e substantivo, certo? Vamos lá, então? Só para lembrar, então, vamos rever o substantivo e artigo, as duas classes que nós estudamos. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe. Então, tudo que vocês possam imaginar tem um nome e esse nome é um substantivo. Por exemplo, mesa, cadeira. E se a gente for imaginar essa cena, olha só quantos substantivos nós podemos tirar dessa cena, quantas coisas que tem ali que a gente pode dar um nome. Por exemplo, amor, que é o sentimento, amizade, que é um outro sentimento, sendo duas crianças, né? Presente, o garotinho está segurando um presente. Beijo, ele está dando um beijo na menina. Namoro, que é aquele namorico de criança. Crianças, que são duas crianças, e brincadeira. Esses foram alguns, mas a gente poderia tirar outros nomes ali dessa cena. Então, quando a gente vê uma cena, a gente pode ver muitos nomes naquela cena e todos esses nomes são substantivos. Artigo é a palavra que se coloca diante do substantivo. Ele pode definir o substantivo ou indefinir. Quando ele define, é o artigo definido, o a, os, as. Quando indefine, é o artigo indefinido, uma, uns, umas. Por exemplo, o amor, a mesa, um beijo, uma criança. Artigo e substantivo. Vamos ver então, o artigo e o substantivo têm uma relação muito próxima, eles sempre concordam em gênero e número. Lembrem-se, gênero é feminino e masculino, número é singular plural. Por exemplo, o menino, a menina. Observem que o menino, a menina. Há uma relação aí, uma concordância de gênero e de número porque está no singular, certo? Ou os meninos, as meninas. Concordância de gênero, feminino e masculino, e de número singular, plural. Há outras relações muito importantes entre artigo e substantivo. Essas é que nós vamos ver hoje. Primeira relação, o artigo sempre especifica ou indetermina o substantivo. De certa forma, nós já vimos essa relação, né? Quando a gente viu o menino, um menino. A menina, uma menina. Então, quando eu digo o menino, eu sei de que menino eu estou falando. Quando eu digo um menino, eu estou falando de um menino qualquer. Não está especificado qual é o menino. Veja, por exemplo, o trecho do texto Botando para Quebrar, do Fernando Sabino, que nós lemos na semana passada. O empregado lhe estendeu um prato com um sorriso superior. Se não acredita, pode experimentar. Dona Neném é dessas que pagam para ver. Atirou no chão o prato e o prato se espatifou em 1000 pedaços. O homem tentou recolher o sorriso, agora desapontado. Observe que nesse primeiro parágrafo nós vamos ter ali um prato, porque o empregado estendeu um prato qualquer, com um sorriso superior. Um sorriso qualquer. Na sequência, atirou no chão o prato, mudou para o prato. Por quê? Porque agora eu sei qual é o prato que ela jogou no chão. Ela jogou no chão aquele prato que o empregado lhe estendeu. A mesma coisa acontece com o sorriso. Um sorriso superior, agora o sorriso, agora desapontado. O sorriso, porque é aquele sorriso que ele fez antes que agora mudou. No primeiro momento, prato e sorriso estão indefinidos.
No segundo momento, o prato e o sorriso estão especificados, estão definidos, certo? A segunda relação, então, o artigo pode determinar o número de alguns substantivos que não têm marca de plural. Por exemplo, o pires, os pires, o lápis, os lápis. Veja só como é que ficam nas frases, então. A menina levou os pires da prateleira para a mesa. Ainda tinha um pires sem a xícara na caixa. Observem que os pires é plural, um pires é singular. O que determina o plural ou o singular é o artigo, porque a palavra, o nome, pires, continua o mesmo. A mesma coisa acontece com o lápis. Peguei o lápis da professora emprestado. Tirei os lápis de cor da caixa para pintar meu desenho. O lápis, os lápis. A palavra lápis continua a mesma. O que determina o número singular plural é a anteposição do artigo o ou os. Tá? Uma curiosidade, a palavra óculos é uma palavra que só se usa no plural. Então, esqueci os óculos no carro. Mas hoje em dia, as pessoas comumente falam meu óculos, o óculos. É errado? Não, não é um erro. É uma forma de falar, tá? Não está adequado à norma padrão, mas não é considerado erro. Porém, é preciso pensar que se fosse fazer um concurso que exige a norma padrão, daí sim seria considerado uma inadequação. A terceira relação, então, é o artigo determina o gênero do substantivo comum de dois gêneros. Tem alguns substantivos que tanto podem ser usados para o feminino como para o masculino. Como que eu sei se é masculino ou feminino? Pelo artigo. Então, por exemplo, o dentista, a dentista, o modelo, a modelo, o estudante, a estudante. Veja como ficam na frase. Preciso avisar o dentista que não vou à consulta. Preciso avisar a dentista que não vou à consulta. Sou um estudante muito esforçado. Sou uma estudante muito esforçada. Tirei uma foto com os modelos da Ford Models. Tirei uma foto com as modelos da Ford Models. Na quarta relação, é que o artigo pode mudar o significado do substantivo. São algumas palavrinhas em especial que, quando muda o artigo, muda também o significado. Então, por exemplo, o grama, a grama. O grama é medida de peso. A grama é aquela relva, né? O matinho que a gente corta. O capital, a capital. O capital é valor, é dinheiro. E a capital é a cidade sede do governo, do estado ou do país. O cabeça, a cabeça. O cabeça é o líder, alguém que está à frente dos outros, alguém que é muito inteligente, muito comunicativo. A cabeça é a parte do corpo. O guia, a guia. O guia é a pessoa que orienta, que indica o caminho, que vai à frente mostrando o caminho. A guia é um papel, um documento que a gente paga no banco para alguma questão burocrática. O rádio é o aparelho e a rádio é a estação. Então, o rádio, a rádio. Veja como ficam isso em frases. Pago 10 centavos o grama de metal. Hoje, corte a grama do jardim. O grama, a grama. Não sei qual o capital da empresa. Brasília é a capital do Brasil. O capital, a capital. Tiradentes era o cabeça da revolução. Bati com a cabeça no poste. O cabeça, a cabeça. Vamos seguir o guia do museu. Paguei a guia.
agora posso abrir a loja. O guia, a guia. Deixei o rádio no concerto. Vou ligar para a Rádio Cidade. O rádio, a rádio. A quinta relação que nós temos é uma relação com artigos inadequados, né? Então, há palavras que usamos alguns artigos que são inadequados de acordo com a norma padrão. Ou seja, o que é correto de acordo com o padrão parece errado. Por exemplo, o grama, que nós já vimos antes. Então, o grama é masculino, mas muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, a gente usa no feminino. Vocês já vão ver um exemplo. A cal, né? A cal é feminino. O champanha é masculino. Existe também a palavra champanhe. Tem a diferença. Champanha é um espumante, é um tipo de espumante. Champagne é um espumante feito na região de Champagne, que fica na França. Se refere àquele produto, mas ambos são masculinos, o champanha ou o champanhe. A alface, que é a verdura. Vamos ver como fica na frase? Então, olha só. Quanto custa o grama do presunto? Quero 200 gramas, por favor. O grama, 200 gramas. O pedreiro pediu o cimento e a cal para hoje. O cimento e a cal. No final da festa, o champanhe foi liberado. Puxa, não comprei a alface no supermercado. Perceberam? Vamos lá então. O sexto caso de relação entre artigo e substantivo é quando se vai passar uma sentença para o plural. Os artigos definidos fazem o plural normalmente, mas os artigos indefinidos, geralmente, eles são excluídos do plural, apesar de ter uma forma de plural. Então, por exemplo, vamos ver as frases aqui, ó. Rasguei a página do livro sem querer. Rasguei as páginas do livro sem querer. A página, as páginas. Foi para o plural, mas aqui nós temos o artigo definido. Olha o que acontece com o artigo indefinido. Nós temos rasguei uma página do livro sem querer, ou rasguei umas páginas do livro sem querer. Rasguei páginas do livro sem querer. Percebem? Eu posso colocar no plural fazendo umas páginas, porém, o que é mais usado é simplesmente dizer rasguei páginas do livro sem querer. Tá? Outro exemplo, ó. Encontramos um garoto no caminho. Encontramos uns garotos no caminho. É o plural. Porém, o mais usual é eu dizer encontramos garotos no caminho. A sétima relação é que, diante de nomes próprios de pessoas, não se deve empregar artigos definidos, mas em algumas comunidades se tem o costume de usar o artigo. Eu, particularmente, costumo usar o artigo. Então, por exemplo, chamei a Sônia para fazer um trabalho comigo. Chamei Sônia para fazer um trabalho comigo. As duas formas estão corretas. Porém, de acordo com o padrão, a segunda forma é a aceita, tá? Então, no caso de um concurso, a segunda forma é que vai estar certa. Vou fazer minha entrevista com o Marcos. Vou fazer minha entrevista com Marcos. A Antônia voltará em breve para casa. Antônia voltará em breve para casa. Perceberam? Então, de que jeito você costuma falar? Eu normalmente coloco o artigo, mas sei que, de acordo com o padrão, esse artigo é inadequado. As duas formas estão corretas para se falar coloquialmente, certo? Agora, então, depois dessa videoaula, não deixem de fazer a atividade que tem a seguir. Até a próxima! Tchau, tchau!